Oi pessoal, dei uma mudada no tom do batom, no colar, para mostrar que a aula agora é diferente, tá? É a aula de trabalho de conclusão de curso 1. A gente tá com esse problema, minha voz e meu vídeo tá sendo todo picado no Teams, então eu vou gravar e posto no Instagram, posto no YouTube, fica de acesso aí para todo mundo. Acho que fica mais democrático. E aquela dificuldade que os vídeos são curtinhos, às vezes eu preciso de mais de um vídeo. Bom, então vamos lá. A primeira etapa do TC1 vocês já fizeram, que é o projeto de pesquisa. Então, vocês fizeram o pré-projeto, eu fiz as leituras e correções, aí vocês fizeram o projeto, aí vocês mandaram para mim, eu fiz as últimas correções com nota, enviei para vocês. Vocês agora estão corrigindo e não mandem ainda para mim, que eu vou criar um Gmail para cada turma para não dar confusão igual deu, assim, ficou acumulado coisa demais. Então, espera só um pouquinho que eu vou abrir um Gmail só para cada turma para funcionar direitinho, tá bom? Aí, depois da correção e de mandar ele em PDF, aí agora sim o PDF, que eu vou encaminhar para a coordenação de curso para ficar arquivado o trabalho de vocês, começa a segunda etapa do trabalho, que é ler para escrever, tá? A gente só consegue escrever bem depois que a gente lê. A gente tem que ter maturidade sobre aquilo que a gente está escrevendo. Um dos erros muito comuns que alunas e alunos cometem é escrever logo após a leitura. Você está lendo e já vai escrever, ou lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Você muitas vezes incorre sem querer na prática de plágio. Você fica tão contaminado pelo autor, você fica tão embevecido, tão embebido, tão tomado pela escrita daquele autor, que você reproduz aquela escrita, você reproduz o conteúdo, você reproduz as falas dele, e as falas são dele, não suas. E aí você vai ter incorrendo em crime, porque o plágio, ele é tanto tipificado no direito penal quanto no direito civil. Então a gente não pode fazer essa apropriação da propriedade intelectual alheia, tá ok? Então o ideal é a gente fazer as leituras e depois a gente fazer a escrita. Por isso que a gente tem um tempo menor para fazer o projeto, e agora a gente tem o restinho de abril, maio, para fazer leituras e fazer a primeira escrita do primeiro capítulo, se tratar de monografia, ou da primeira sessão, se tratar de artigo. Sempre lembrando que a escrita de monografia e artigo vai depender da maturidade do autor. Na monografia, cabe-se mais retrospecto histórico, conceituação, o que não cabe no artigo. Mas isso é de cada um, da sua maturidade, da sua intimidade com o seu tema. Você naturalmente vai se sentir mais confortável acerca do modelo de escrita. E também não é uma camisa de força, porque às vezes você se projeta para um artigo e vira uma monografia, ou você se planeja para um artigo, vira monografia, e vira uma monografia, vira artigo. Isso é muito comum, acontece com muita tranquilidade. Deixa eu só encostar a porta aqui. O home office tem essa, né? Eu tô competindo com a professora dos meninos, dando aula para eles. E eles estão vendo um vídeo, então acho que tá bem interessante por lá. Quando a gente fala na escrita, uma das coisas que eu acho bem legal, e eu até compartilhei com vocês, é os relatórios de leitura. Não é fichamento, é relatório de leitura. Primeira coisa que eu falo sempre, e que às vezes eu falo, mas casa de ferreiro espeta de pau, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu não salvar em nuvens, de eu não ter um backup em nuvem, e aí eu perco tudo aquilo que eu escrevi. Então salvem em outros espaços, deixem tudo só no computador de vocês, para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de indisposição, nenhum tipo de problema mesmo
de sumir ou, enfim, de ser roubado, etc, tá bom? Então procure salvar num outro e-mail ou em nuvem, sabe? Mecanismos de proteção quanto àquilo que você está escrevendo. Você está usando um livro X, já faz a ficha catalográfica dele. Okay? No final do seu trabalho, você vai ter que ter a referência. Então já abre a pasta de referência e já coloca lá. Não deixa para fazer isso de última hora, porque corre o risco de você esquecer algum autor ou autora que você usou. Então, já abre a pasta das referências e tudo que você for ler, você já coloca as referências lá. No manual da PUC, estava assim, mastigadinho, ficou um trabalho muito bom que a professora Vidotti fez, assim, destrinchando como fazer as referências. Então, eu acredito que vocês não terão dúvidas quanto a isso. Sempre vai ter que ter uma autoralidade. Então, no projeto eu vi muito isso e corrigi meus alunos e minhas alunas. Coloca um site, coloca o Isto É e o site da Isto É. Não, Isto é a revista, o site funciona como o endereço dela, é a data, é a página onde ela foi encontrada. Agora, quem é que escreveu? Porque é um artigo, então tem que ter o nome do artigo, tem que ter o nome do autor. Lembrando que a gente trabalha com o sistema da ABNT, autor, data, página. Então, aquele hábito extremamente equivocado que se usa nas petições, mas é que a gente não está fazendo petição, a gente está fazendo trabalho acadêmico, trabalho de conclusão de curso, colocar na obra do fulano de tal no meio do texto. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente cita o nome do fulano, e nome é sobrenome. Então, por exemplo, se fosse fazer uma citação minha, nunca seria Núria, é Cabral. É o sobrenome da pessoa. E relembrando também que muita gente eu corrigi, por exemplo, usar lá um livro do professor Luiz Alberto Davi Araújo Júnior, supondo que fosse Júnior, aí coloca Júnior. Júnior não é sobrenome, Júnior é cognome. Vocês já aprenderam isso lá no civil, tá ok? Então seria o último sobrenome o Júnior, o último sobrenome neto, o último sobrenome e filho, sobrinho, mas tem que vir o sobrenome e essa definição de quem foi retirado esse nome, ok? Então, o primeiro passo, abra uma pasta para referências e coloque todas as referências que vocês forem utilizando. O segundo passo que eu acho muito interessante é o que marcar no texto. Muita gente pira nas canetas marca-texto e grifa a página inteira e depois você não sabe o que é mais importante para usar naquele momento. Tá? Então, assim, toma cuidado com o uso excessivo de marca-texto, tá? Deixa para você marcar palavras-chave depois que você fizer a segunda leitura. E aí você diz, Núria, eu não vou ter tempo. Você vai ter que encontrar um tempo. Que seja você sacrificar seu sábado, seu domingo, uma noite, uma manhã, uma tarde, mas estabelecer um dia fixo, um horário para que você escreva. Porque não existe essa de ter uma inspiração, baixar uma inspiração e você vai escrever. Não. Escrita acadêmica é método. Então a gente tem que ser metódico, tem que ser alinhado para a gente conseguir fazer isso da melhor maneira, tá? Continuo daqui a pouquinho.